sou o mais privilegiado de vocês todos, porque meu pai esteve aqui, né? Passou um filme na minha cabeça. Meu pai foi presidente da União Masculina, quando tinha isso em outra denominação. Pode se sentar em nome de Jesus. E eu lembro que eu gostava muito de ir com ele. E esses tempos atrás, os meus pais falaram assim: mas nós não estamos fazendo nada. Eu falei assim: não, só pode descansar quem já fez bastante, né? Quem não fez muito vai ter que fazer mais. Mas ainda tem muita coisa que vocês podem fazer, que é o que pouca gente faz. Aí eles perguntaram o quê? Eu falei: orar pelas pessoas. É mais fácil fazer algo que você vai lá e pega, não é? É mais fácil, querido. Eu confesso que é mais fácil, porque você tem uma determinação de você ficar várias horas ali e orar pelas pessoas, e pagar o preço pelas pessoas, que é uma coisa que ninguém vê. Não é fácil. Não é fácil. É mais fácil você vir para a igreja. Você gasta 2, 3 horas, mas é mais difícil você orar. E aí eu falando para eles, falei assim: não se preocupem, vocês já fizeram bastante. Agora o que vocês podem fazer é a oração. Essa não vai cessar, né? E vendo ele aqui, até eu falei lá no rancho, falei assim: vai ter que pregar sentado. Não vou pregar sentado. Falei: vai, você não vai aguentar. Você tem que sentar. E ele não quis sentar mesmo, né? Falei: o papai não quis sentar não, mas Deus usou. E você vai entender o que eu estou falando quando eu começar a falar essa palavra para você aqui. Não combinamos nada. Geralmente a gente não conta o que vai, o sermão. Lá em casa a gente discute, e aí ele fala alguma coisa para dar aquele gostinho, e fala assim: não, mas você vai ter que ir no culto para ver o que eu vou falar. O que Deus vai dizer. E eu espero que assim como essa palavra, aliás, eu não espero, mas eu tenho certeza que como essa palavra falou meu coração, ela vai falar o seu coração também. Amém? E eu sei que Deus é aquele que fala. É às vezes a gente que não está disponível para ouvir. Às vezes Deus está ensinando uma coisa, a pessoa não quer entender. Eu tive um amigo que cuidava muito bem do carro. Ele era aquela pessoa chata com o carro, e foi viajar um dia. E ele foi viajar, e na medida que ele começou a andar, a porta fazia tac, e abria. Puxava a porta e correndo, e andando. E toda hora a porta tac, e abria. E ele começou a segurar a porta, não falou para a esposa, não falou para ninguém. De repente o capô abriu. Aí o capô tem que parar. Na segunda vez ele falou assim: não sei o que está acontecendo. Falou para a mulher: o carro, faz hora que a porta estava abrindo, parou de abrir, agora é o capô. Ela falou assim: para e vamos orar. Mulher crente, né? Mulher crente. Para e vamos orar. E oraram, e ficaram parados. Falou assim: orou, mas Deus não falou nada. Que às vezes acontece, né? Estava falando de outra maneira, né? Eles ficaram uns minutos parados. Depois daqueles minutos, eles oraram, ficaram, falaram: tão bem, então vamos devagar, mas vamos. Quando ele chegou lá na frente, um acidente com a carreta de madeira, e as madeiras passaram para todos os lados, pegou vários carros. Ele começou a chorar. Às vezes Deus está falando e a gente não está querendo ouvir, mas Deus vai falar hoje de uma outra maneira também conosco, amém? Você pode sentar aí mesmo, pode abrir a sua Bíblia lá em Isaías 55. Eu até tremo, falar de Isaías, logo de Isaías, né? É interessante como que Deus fala. Você vai, porque tem alguns textos, querido, que você tem que tremer para falar mesmo, porque eles são mais difíceis, mas Deus deu graça, amém? Isaías 55, verso 6, assim diz a palavra do Senhor: busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele quando está perto. Feche os teus olhos, baixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós não temos nada a dizer, Deus, nós só queremos ouvir o Senhor, Deus. Cada um de nós saímos das nossas casas, Pai, para ouvir o nosso Deus, para saber o que o Senhor quer falar conosco, Deus, e que essa palavra alinhe os nossos corações a um propósito que é Teu, e que nós possamos caminhar, Deus, buscar ao Senhor, enquanto nós podemos achar o Senhor, para que um dia o Senhor venha para nos resgatar e nos levar para a nossa casa, Deus, e se cumprir toda a sua palavra sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem é: busque enquanto você pode.
É interessante o texto dizer isso, e se você já leu Isaías, você vai ver que Isaías tem coisas assim que ele fala que vai acontecer ainda, coisas que vai demorar muito tempo para acontecer. Então, se você vai lendo como foi o processo todo dele ser um profeta, dele poder escrever dessa forma. Então, buscar enquanto se pode achar, invocar quando está perto. O capítulo 55 de Isaías é um convite aos sedentos. Por que é um convite? Porque ele fala busca, está falando para você ir atrás. Ele não está dizendo que vai te entregar, ele está dizendo que vai trazer para você. Sabe o que isso quer dizer também? Quer dizer que existem coisas que, mesmo sendo Deus, que é você que vai atrás. Tem gente que acha que depois que converte a Deus, tudo vai vir na mão dele e vai ser fácil. Tem até um vídeo circulando na internet que o senhor fala assim, ele diz o contrário, ele fala assim, tem um monte de coisa que é fácil, mas a coisa mais difícil é ser crente. Vocês já viram esse vídeo? É porque o crente não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, é porque ele não está aqui. Mas olha só, querido, na verdade, tudo você pode, mas tem coisas que você tem que desistir, tem coisas que você tem que largar para trás, para poder seguir, e tem coisas que é você que tem que ir buscar, ninguém vai te entregar. Tem experiências que você vai ter que buscar ter, não adianta. É bênção quando a gente ouve alguém falando, queridos, sem dúvida, e eu não gosto de tirar esse tipo de coisa. E um dia até um dia eu estava falando para um menino, eu falei assim, ele falou assim, mas como que eu faço? Lá em casa, às vezes, buscar Deus é difícil. Eu falei, coloca uma música, vamos entrar no clima, não é assim? Tem coisa que coloca uma música, você coloca um clima lá, começa a orar. Depois, sabe o que você faz? Tem a Bíblia em áudio, e bota o cara falando a Bíblia lá, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, vai gerando aquilo no ambiente, vai gerando em você, dali a pouco você vai, cara, cria estratégia. Se você vê que está difícil, vamos arrumar um jeito, e quando o perrengue estiver muito grande, liga para alguém, fala, ora comigo aqui que o negócio está pegando, busca, é você que busca, é as suas experiências. É lindo a gente ouvir a experiência do outro, não é? Edifica a nossa vida. Eu acho que tem que ter assim, é lógico que tem que ter, mas e a sua? Aquela que só você sabe. Às vezes parece tão pequena aos olhos dos outros, queridos, e você sabe o significado de cada uma delas, que você olha e você fala, é Deus purinho, dá até risada. Eu não sei se você faz assim, tem coisa que acontece, eu fico indo falar, mas o Senhor, né, não é brinquedo não, né Deus, você é fogo mesmo, hein, é o meu jeito. Então esse capítulo 55, Isaías, ele nos chama, aquele que tem sede de justiça, aquele que quer algo sobrenatural, para satisfazer o ser humano por inteiro, só Deus. Porque você pode ver, tem gente que tem tantos milhões e ainda querem mais. Estou dizendo que é errado, se ele fez alguma coisa inteligente que ganhou, não há mal nenhum nisso, mas que não acaba, e o prazer dele não está nisso, em muitas coisas, não está em ter a posse das coisas, mas quando o Senhor vem sobre nossas vidas, muitas coisas começam a fazer muito mais sentido, mas você tem que buscar. E aí eu falei, cara, como que eu vou falar de Isaías, e principalmente desse texto que ele fala para você buscar, sem dizer o currículo dele para você? Primeiro a gente tem que ter um currículo do homem, para saber, porque de repente você já leu pequenas partes, falava de Isaías, né? Mas nunca de fato falou sobre ele tudo. Mas quem é Isaías então? Isaías é o filho de Amós, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e autor do livro que leva o seu nome. Chique, né, gente? Você ser usado por Deus, ainda ficou o seu nome lá. Olha que bênção. Deus não negou nada para ninguém, certo? Deixou o mérito. Tá lá, meu servo foi usado, vamos deixar o livro no nome dele mesmo. Que legal. Ele profetizou em Jerusalém, na capital do reino de Judá, durante o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Se você já leu o livro de Reis, você sabe que a ladeira baixa alguns carinhas aqui, né? Parece que vai ficar bom, mas só piora. Estão uns dois lá que salvam mais ou menos, mas olha, eu costumo dizer que livro de Reis é o The Walking Dead da Bíblia. Acontece cada coisa, você fala, não acredito. Aí quanto mais você lê, você fala assim, mas parece a gente que vai fazendo esses trem, Deus fala e a gente às vezes ainda faz errado. Isaías pregava uma mensagem de julgamento contra os líderes corruptos de Jerusalém, de Judá e Jerusalém. Sua palavra também era a esperança de Deus, cumpria nas promessas da vida das pessoas, e a vinda do Messias. Imagina, o cara que falou, vai vir alguém, está trazendo a boa nova. Só é boa quando fala, e só é boa quando te traz esperança. Tem outra fé que pode te dar mais esperança que o cristianismo? Tem
uns aí que dizem que quando você morre, você volta uma versão melhor. Aí pode ser bicho, pode ser qualquer coisa. Mas se é bom ser gente, você vai querer ser outro bicho? A gente brinca lá em casa só se for o cachorro, né? Porque aí você fala, vai deitar, né? Vida de deitar. Mas não deve ser tão bom quanto ser gente, né? Outros falam que você vai fazer, tem cada coisa, mas essa aqui é a única que te promete um lugar onde o corrupto não entra. Aquele que faz coisa errada não vai estar lá, não tem parte, não tem jeito, não vai passar pano para ninguém. Não é assim que quem gosta de andar certo só quer andar com quem anda certo, querido. É a única fé que te prega assim, anda correto, porque não vai ter, porque se é o meu filhinho caçula, não vai ter isso aí não. Aqui, quando chega lá, Deus não é aquele bonzinho não, é o julgamento. Eu falei para uma colega minha de trabalho, eu falei assim, o amor de Deus é julgador. Ela falou, ai credo, o amor de Deus julga, oh meu Deus. Porque as pessoas têm por aí que esse Deus que só vem, né? Só vem, faça o que você quiser, seja o que você queira, oh, que lindo, né? Não, eu falei, não, o amor de Deus é um amor julgador, que ele fala assim, ó, eu te amo 100%, te reprovo 100%, e você tem que fazer isso aqui se quiser ter parte comigo. Ela ficou abismada. Eu falei, mas é verdade, lê a palavra para você ver, é desse jeito, né? Então ele falava de um julgamento, e falava de um Messias, um futuro, uma linhagem que vinha de Davi. Por isso Isaías é chamado de profeta messiânico, porque prega um Messias. Ele fala que alguém vai vir. Qual o significado do nome de Isaías? Né? O nome Isaías é de origem hebraica, que significa a salvação vem de Deus. Só podia ser profeta mesmo, não é não? Você tem um nome desse, não é? Eu fui dar aula num lugar, o menino era Christian, de Deus e de Cristo. Eu falei, guri, e era o mais atentado lá da sala. Eu falei, rapaz, você é filho de crente, fala a verdade. Ele riu, eu falei, fala a verdade. Eu falei, e sua mãe é aquela mulher que ora todo dia por você? Ele riu, professor. Eu falei, então o que você está fazendo que você não está na igreja? Eu falei, toma vergonha na sua cara, tua mãe está pegando preço por você, e você com o nome desse, Christian, de Deus, de Cristo? Aí ele riu, eu falei, vigia, varão, você tem que ser crente, cara, você tem que ser de Deus, você não pode ser de outra pessoa, com o nome desse não. Aí eles riram, mas eu falei sério, não falei brincando. Toda vez que eu falava, ó, você é de Deus, irmão. E era daquele jeito, menino, mas a mãe está lá orando, e tudo que eu falei, ele falou que era verdade. Então, a salvação de Deus é o nome dele. O nome é derivado da palavra hebraica Yeshua, que significa salvação, e Deus Yahvé. Um dos textos de Isaías mais citados, se não mais provante que ele profetizou, foi a vinda do Messias, né? Que viria para salvar o seu povo, que viria salvar os pecadores. Sua profecia incluía cenas da vida e ministério do Messias. Você imagina alguém que vai falar, que vai vir bem depois, e acontece exatamente o que aquela pessoa falou, gente? É Deus ou não é? Muitos anos depois, bem como a sua morte e a sua ressurreição. Agora imagine isso chegando ao ouvido de pessoas que não têm esperança, que ele vê que ele vai ser explorado pelos reis, que ele vê que ele vai ser explorado pelos governos, que ele, não importa o que ele faça, ele vai ter uma vida de dificuldade, mas vem alguém e fala assim, vai vir alguém que vai nos levar para um lugar melhor, e lá nenhum desses que forem corruptos não vão entrar, aguenta firme. Você já imaginou isso entrando nos seus ouvidos? Você fala assim, ó, vendo, você pode olhar para o nosso país, tem coisas que você olha e fala, Deus, mas independente do que você é, de questão partidária, querido, tem coisas que fogem da verdade, e foge daquilo que é correto, você fala, aonde que a gente vai parar? Mas vai vir aquele, que este aqui pregou, para nos levar, e quem não estiver alinhado, não vai, não tem jeito. As profecias de Isaías sobre o Messias, são algumas das mais importantes do Antigo Testamento, frequentemente citadas também no Novo. E como que Isaías foi chamado? De acordo com a Bíblia, o chamado do profeta Isaías foi um evento sobrenatural, no capítulo 6 do livro de Isaías. Ele descreve uma visão, vamos lá, que teve no ano em que o rei Uzias morreu. Na visão ele viu o Senhor sentado num trono, cercado de serafins, e cantavam, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías sentiu-se imediatamente
imediatamente consciente de sua própria impureza e indignidade diante de Deus. É aquele texto que diz assim, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua indignidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Você imagina você ter uma visão dessa? Como que você vai ser? Não tem como você ser mais a mesma pessoa. Que experiência que é essa? Só que tem uma coisa que eu acho interessante. Deus ainda fala assim: então Deus perguntou: quem enviaria como profeta para o seu povo? Você percebe que depois de um negócio desse tão grande, Deus ainda não falou assim: vai Isaías, porque eu estou te enviando. Eu penso que Deus tem um humor diferente de muita gente. Deus faz tudo aquilo e fala: pois é, Isaías, agora você acredita? Quem que eu vou mandar, né? Você já passou por isso? Eu tenho certeza que você tem experiência com Deus aí, que você sabe que é para você. Aí você fala: mas aí a gente tem aquela mania assim, desculpa o meu linguajar, a gente tem uma mania besta de dizer assim: mas será que é Deus falando? Jura mesmo, querido, que o diabo ia falar para você fazer coisa contra ele? Olha como a gente age com o menino. Aí Isaías, depois do negócio todo daquele, Deus fala: Isaías, e agora? Quem você acha que eu devo enviar, Isaías? Será que tem alguém? Tinha como não ser ele, querido? Você viu que Deus não escolheu para ele? Ele podia não ter falado nada e ficar por ali. Os lábios dele já estavam puros. Deus queria ouvir da boca dele. Aí ele falou: então, eu estou aqui, o Senhor já fez comigo, me manda. Certo? Olha só que lindo, isso que é profeta, isso que fez o que fez, querido. Percebe que tem coisas que é você que tem que buscar? Deus pode te dar um monte de coisa, mas tem coisa que Ele só vai te dar se você buscar, se você procurar. Eu lembro que eu queria ser batizado no Espírito Santo. Por um tempo eu achava que Deus tinha uma birra comigo e não queria. Falava: eu não queria não, estou que nem aquele 10 mil meio direito, mas eu não serei atingido. Estava assim. Aí um dia eu vim na oração bem aqui, bem aqui. Aí o pastor Roberto falou assim: tá aí, falou: meu ouvido, tá aí, é só você falar. Eu pensei: falar o quê? Para mim, na minha cabeça não tinha nada para falar. Ele falou: tá aí, tá na sua boca. Eu falei: como que sai agora? Naquele dia não rolou, até que aconteceu. Mas quem que ficou? Eu fiquei embicado com ele. Eu falei assim, chegou uma hora, eu falei assim: não, eu sou daquele assim, desde criança, se falasse que eu não podia, aí que eu queria. Você não vai dar conta. Eu vou fazer para dar conta, para mostrar para você. Aí eu falei: Deus, o negócio é o seguinte, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Aí foi eu que embiquei. Falei assim: agora o senhor vai, eu sei, porque se eu buscar, a sua palavra diz em vários lugares que se eu buscar eu vou encontrar. Eu vou atrás agora, e não vou descansar, vou ficar no seu pé, e vou orar, e toda hora, vamos orar, estou ali pedindo, até que aconteceu, querido. Aí foi bom demais. Aí começou a acontecer coisa louca. Aí eu queria já orar em língua até em horas inapropriadas por conta do lugar. Eu falava: não, Deus, mas tem aqui, não dá. Mas eu percebo, querido, que eu tive que querer. E eu nasci num lar cristão. Quando os meus pais eram numa batista tradicional que eles converteram, eu dormia na igreja. Tinha que sentar, a criança não andava, eu ficava, quantos cultos eu fiquei lá, só deitado. E eu cresci dentro de um lar cristão, vendo várias manifestações do Espírito Santo. Mas chegou um tempo que era dos outros, não era minha. E aí? Não é assim comigo, com você? Tem coisas que você sabe que se você não for atrás, não vai acontecer. Deus está pronto a fazer. Agora a gente tem um negócio de fazer assim, né? Deus, eu quero agora. Aí Deus fala: tá, já que você pediu agora, eu vou te dar agora. Peraí, nem você que é pai dá na hora as coisas para o seu filho que você ama? Ou dá? Tem um trem errado essa ideia, hein? Né? Hoje a Maria queria passar na livraria, agora ela está na onda do livro, graças a Deus. Vamos lá na livraria. Eu falei: tem uma condição, você tem que me dar isso, fazer isso. Vou fazer. Eu falei: pega aqui na minha mão, um juramento não pode ser quebrado, eu estou te ensinando a ter honra, você vai ter que honrar o que você está falando para mim. Tem certeza? Tem. Então vamos lá comprar esse livro. Se eu faço assim com a minha filha, Deus não vai fazer com a gente? Nós estamos falando de Deus, querido, certo? Então Deus perguntou e Ele falou: envia a mim. É lindo, né, você ouvir, né? Mas imagina aquele contexto na hora ali, tocou na sua boca um anjo, você teve toda aquela visão e Deus falou: e agora, quem que eu vou enviar? Né? Então, qual era a mensagem que Isaías pregava? Isaías pregou uma mensagem de arrependimento, justiça social e fidelidade a Deus.
Ele denunciava a idolatria, a opressão aos pobres, a falta de moralidade na sociedade. Parece que está falando de hoje em dia, querido. Você não vê isso? Isaías também ofereceu a esperança de redenção e restauração por meio de um Messias que viria para salvar os povos dos pecados. O que nós temos que fazer, querido? Não é o que Isaías fez? Você começa a perceber que você pode ser um profeta de Deus? É porque a gente gosta do título. Quando eu me tornar um pastor lá na igreja, eu vou fazer. Quando eu for um apóstolo, quando eu for isso, quando eu for aquilo. E Deus não está esperando te dar nenhum título para você fazer. Ali o chamado não é para todo mundo. Ter que anunciar não é para todo mundo. Pode ser cada um do seu jeito. O tímido vai anunciar de um jeito, o menos tímido de outro. Cada um vai arrumar um jeito, mas você tem um jeito. O seu status lá do WhatsApp fala de quem você é. Os seus vídeos nas plataformas aí pode falar de quem você crê. Não é? As redes sociais podem fazer isso. Os seus amigos no trabalho podem ouvir. Naquele momento de dor, você não fala assim, ou de dificuldade, você fala, gente, é difícil mesmo, né? Não, você fala assim, não, mas Deus pode mudar. Basta alguma coisa. Uns vão falar muito, vão pregar muito, outros vão dar o exemplo, outros vão dar o testemunho, querido. E tudo isso é fazer a obra de Deus, certo? Você não precisa acrescentar nada, né? Qual foi o pecado de Isaías? Isaías teve pecado, será? Você já leu? Fala de alguma coisa do pecado de Isaías? Olha só que interessante. A Bíblia não menciona nenhum pecado específico cometido por Isaías. Isaías aparece descrito como um profeta justo e fiel, que pregou a palavra de Deus e anunciou a injustiça social e idolatria, porque aquele povo era muito corrupto na época. No entanto, no capítulo 6, Isaías aparece profetizando contra muitos. Ai da nação de pecadores, ai do ímpio, ai disso, ai daquilo. E no capítulo 6, no verso 5, ele fala assim: após uma visão de Deus, ele disse: ai de mim. Também tinha pecado, sabia. E todas as vezes que nós olhamos para o texto, olhamos para a Bíblia, nós olhamos para nós, queridos. Não é falar assim, aquele fulano de tal podia estar aqui hoje para ouvir uma palavra dessa que arrebentar no peito dele, né? Toma. Não, é para você. Quando a gente olha o texto e vê que o povo está fazendo errado, esse povo também é o povo de Deus, é o povo da igreja, é o povo que muitas vezes recebe uma palavra que é bênção para ele, dali a pouco ele está lá fazendo errado, que já acostumou, o jeitinho brasileiro que parece que é uma desgraça que não sai das pessoas, não pode, mas a gente vai dar um jeito. No Mato Grosso tem uma coisa que me irrita muito, que eu sou cuiabano, Mato Grossense, tem orgulho de ter nascido aqui, mas você já viu que muitas vezes para uma pessoa arrumar um emprego, ele pode ser um cara bom, mas é assim, é o fulano, que conhece Beltrano, que falou de ciclano, para você arrumar um emprego lá. Você não pode fazer alguma coisa por você ser independente de ninguém. Não é muito assim? Fora isso, você viaja, você vê. Eu lembro que eu fiz uma viagem esses tempos, e vários lugares anunciando emprego, eu vejo as pessoas falando assim, não, eu consegui, passei para uma empresa, fui para outra e foi. Mas no Mato Grosso tem uma coisa de coleguismo, uma coisa assim, diabólica. Você não trabalha, você não pode ser esforçado só do seu esforço. É alguém que conhece alguém que te leva para algum lugar. Isso é terrível. A gente tem que denunciar, é pecado. Não poderia ser assim, tinha que ser pelo aquilo que você faz. Então Isaías, quando ele olha para si mesmo, ele falou assim, ai de mim também, porque eu tenho pecado, eu tenho que consertar. E era o profeta já, querido. Quer dizer que todos nós estamos de pé igual, mas uns buscam mais e outros buscam menos, e outros buscam zero. Tem o seguidor de Jesus, tem o servo, tem o escravo, tem de tudo. Qual que é a sua classificação? Tem gente que aceitou Jesus, sentou aí, vai ficar sentado e vai, não é? Nunca fez nada, é ele. Outros não, vai para a salvação e tudo, mas está lá, aceitou Jesus, bastou, querido, para ser salvo. Agora, para outros méritos tem que fazer mais, não é? Seria Deus injusto, né? Imagina, colocar todo mundo na mesma balança, falar assim, quem fez alguma coisa, quem não fez nada. O erro de Isaías era ver o pecado de todo mundo, menos o seu, mas após uma experiência gloriosa com Deus, aonde ele recebe o chamado, ele reconheceu o seu pecado. Sabe quando a gente reconhece o nosso pecado? Só quando a gente se aproxima de Deus, porque por mais que Deus te use, você fica percebendo que você é o menor, você fica, não Deus, mas eu preciso melhorar nisso, e pequenas coisas começam a te incomodar, pequenas coisas começam a falar assim, não, um dia, eu lembro que é uma experiência, assim, eu falei até Deus, será que eu conto algumas coisas?
Eu sei que edifica, mas fica parecendo que a gente tem tanta coisa, né? Tanta bagagem, não é, às vezes não é nada disso, mas é que Deus vai fazendo algumas coisas. E um dia eu estava lavando o carro e Deus falou assim: nossa, queria tanto que você cuidasse das minhas coisas como você cuida desse carro. Aí eu falei: caramba, eu falei: mas Deus, o senhor não deu, não tem que cuidar? Ele falou assim, não falou mais nada depois disso. Eu fiquei tão constrangido naquilo, comecei a chorar, que eu sou chorão. Deus falou, eu comecei a chorar lá. Aí a Dani: o que foi que está acontecendo? Eu falei: não, é um negócio aqui. Eu falei: mas Deus, eu não estou fazendo por mal. Percebe? Deus não falou mais nada depois disso que falou. Denunciando, cara, faz mais alguma coisinha, você pode fazer. Percebe como que são as coisas, querido? A gente tem que estar atento aos sinais. Deus vai falar. E tem coisa, e Ele não falou assim: vai lá e faz. Falou: ah, se você cuidar. Me senti como Isaías. Será que tem alguém para me enviar, Isaías? Hã? Será que tem? E aí, eu quero falar para você o seguinte: o que nós temos negligenciado então? Se a palavra diz que nós temos que buscar. E eu quero compartilhar algumas coisas com você. Até agora só foi o currículo de Isaías. E o que nós temos negligenciado? O Senhor me colocou no meu coração algumas coisas. O primeiro, o chamado. Você tem dúvida? Parece clichê, né? Quando você vai na igreja, a pessoa fala: o Senhor tem uma obra na sua vida, não é? Qualquer igreja fala isso, não é? Você que já foi em várias, tem anos de crente, você já deve ter ouvido. Mas isso é uma verdade. O Senhor sempre tem um plano especial, personal para você, querido, que é seu, não é do outro. Por isso você não pode imputar: por que a gente não vai lá visitando de casa em casa, e Deus te chamou para visitar de casa em casa e não chamou o outro? Cuida da sua vida, faz o seu chamado, rapaz. Vai lá você está fazendo errado. Fala com o seu líder, fala: ó, Deus está me falando para fazer tal coisa, ora por mim aí que eu vou lá fazer. Vai lá e faz. Você acha que algum pastor fala assim: não, querido, vamos ficar 100 dias em oração em Jesus, de joelho lá na igreja, para que você possa ir fazer isto? Ah, gente, tem hora que é irritante. A gente é irritante. Acho que Deus olha de cima e fala assim: ai, vou ter que dar na orelha, não vai ter jeito, né? Tenho certeza absoluta, querido, tenha certeza absoluta que Deus tem uma obra na sua vida, e a sua obra é para você. É você que edifica, porque você que tem que buscar. A sua obra é sua. Só tem uma obra que o outro faz por você, e ainda assim ainda tem certas condições, que a palavra fala lá que a mulher justifica o marido justifica a mulher. Então tem uma obra que você está fazendo, mas tem coisa que ele vai ter que fazer, ou ela, certo? Fora dessa condição, é você que tem que ir lá fazer o serviço, não é? E Deus tem algo para você, uma obra exclusiva na sua vida. Consiste então você ir lá e fazer. A minha mãe falou esses dias: mas eu queria fazer mais coisa. Eu falei: mas mãe, você já fez muita coisa, participou de muita coisa, agora veio do outro. Mas eu falei: e se Deus, se só chegar na glória de Deus, Deus fala assim: muito bem, chamei a senhora para criar 3 filhos, dentro da minha casa, na presença do Senhor, você fez tudo o que eu esperava. Você já imaginou? Tem gente que acha que vai fazer um montão de coisas, e o chamado que Deus chamou é uma única coisa. Você imagina a mãe de John Wesley? Eu estou lendo, faz tempo que eu estou lendo esse livrinho aqui, eu te desafio a ler esse livro, Heróis da Fé. Você vai ficar envergonhado, tá? Vai ser uma pancadaria na sua cabeça, mas é bom. Você imagina a mãe de Martim Lutero? Criou um homem que depois desafiou toda uma igreja. De vários deles, né? De John Wesley. Se você não está sabendo o que eu estou falando, querido, corre atrás de buscar. Corre atrás de buscar com força. Imagina a mãe desses homens que ganharam tantas pessoas. Tem um aqui, John Wycliffe, que ele escreve aquele Pecador na mão de um Deus irado, acho que é isso. Que ele começa a citar um texto da Bíblia e um cara grita lá do fundo e morre. E a pessoa no culto fala: fulano lá atrás morreu. Ele continua citando o texto. Ele cita o texto várias vezes e 4 pessoas morrem no sermão. E um monte de gente converteu. Você acha que ele foi lá para sepultar? Não, acabou a mensagem, foi pregar em outro lugar. Você não é brinquedo não, querido. Imagina a mãe de um homem desse. Ela criou alguém que fez algo revolucionário nas mãos de Deus. Você acha que não tem valor não? Conduziu alguém que vai ser exemplo para muitos. Por que às vezes a gente não busca o nosso chamado de verdade? Qual que é o seu? O seu não é igual de todo mundo, tá?
O seu é seu. O seu é personalizado, tem seu nome, seu CPF, tem tudo só seu. E o seu é só seu. Não adianta você querer passar para o outro que é seu. Não tem jeito. Por isso que só o filho do peixe que é peixinho, o filho do crente não é crentinho. O filho do pastor não é pastorzinho. Certo? Porque o chamado do pai pode não ser o do filho. Tem outra coisa aqui que eu quero compartilhar com você, que é a saúde. Presta atenção, queridos. Você acha mesmo, só pensa você, não me responde, com a vida que você leva hoje, se Deus falar assim que tem obra para você até os 80, você chega? Só pensa, não me fala nada. Só pensa, eu não vou nem olhar para você agora. Do jeito que você come, do jeito que você vive, do jeito que você leva, e Deus olha lá e diz assim: pô, mas eu tenho uma obra para cumprir, mas eu acho que você não vai dar conta não, porque do jeito que você está indo. Um colega meu falou assim: não gosto das academias, porque é uma cultura ao corpo. Eu falei: toma vergonha na sua cara, rapaz. O povo pode cultuar o que eles quiserem, você faz a sua parte. Você está lá para imputar na cabeça das pessoas, tem que ser assim? Cabeça dura. Eu falei: não, cabeça dura demais, você tem que ser radical. Eu falei: olha, presta atenção, cara, toma vergonha. Se os outros estão fazendo outra coisa, você não tem problema com os outros, é você. Agora, se Deus te chamou para cumprir algo, cadê a saúde que você está guardando? Fala para mim. Como que você vai chegar onde Deus quer se você não tiver saúde? Tem coisa que você não vai cumprir, não é porque Deus não quer. Aí tem gente que fala assim: mas quem tem chamado não morre. Morre não, não morre não. Você foi chamado para semente, por acaso? Morre, não deixa de cumprir às vezes se não cuidar, querido. Deus está te chamando para uma coisa. Eu fui ao médico e é assim, alguns se assustam, eu vou falar de mim para não falar outras coisas. Eu fui ao médico, tem alguns anos que eu já faço um tratamento de psoríase, e ela inventou de evoluir, mas a evolução dela não foi legal não, virou uma artrite, e essa artrite, a cada 8 semanas eu tomo um remédio no hospital, fico 2 horas tomando remédio, aí eu fico bom. Sem aquilo eu sou um idoso de 90 anos. Aí você fala: meu Deus, o remédio é caro, tem que ir lá na farmácia de alto custo e tudo. Isso já estou tranquilo com isso. Tem que tomar o resto da vida? Se papai do céu não quiser curar, eu vou tomar. Estou tranquilo, vou tomar e pronto. Simples assim. E aí eu cheguei na médica, ela falou assim: Marcelo, o negócio é o seguinte, você quer viver mais? Vai fazer atividade física, porque senão, se você não me ajudar agora, você vai morrer. Bem assim, bem ao meu estilo. Ela, eu falei: nossa, que lindo. É mesmo? Aí eu falei: senhora, sabe qual que é o sucesso de um homem? Ela falou: não. Eu falei: ver os filhos dos meus filhos, e eu vou atrás porque eu quero ver os filhos dos meus filhos. É ela que vai fazer atividade para mim? Eu vou estar todo dia animado, nossa, vou virar um atleta. Não, querido, tem dia que vai ser chato, vai ser sem graça, mas ou você faz ou você não cumpre. E agora você imagina com que cara que você chega lá para Deus e fala assim: Senhor, vinha meio adiantado. Com que cara que você olha para Deus e fala assim: mas você não tinha que cumprir mais uns negócios para mim, não? É porque, né? Mas não deu, né? Fica aí para você pensar, querido. Não adianta depois falar assim: Deus, faz isso, porque o crente tem a mania, ele não faz o certo, dá ruim na saúde, ele clama a Deus, faz um monte de coisa, mas Deus está olhando assim: mas era só você fazer uma atividadezinha, fazer uma caminhada. Para alguns vai ter que uma academia, pega lá o peso, né, vai ficar forte para cumprir mais coisa. Não adianta confiar no remédio, o remédio não foi feito para curar não, querido. Toma para um negócio e estraga outro. Como que esse troço foi feito para curar você? Quando eu cheguei lá na médica, ela falou assim: o grau de inflamação é até 10, você está acima de 10. Eu falei: então eu estou podre. Ela: está podre. Assim que ela falou para mim, eu falei: nossa, que legal. Ela falou assim: agora você é PCD, eu sou especial? Ela falou assim: você é? Eu falei assim: agora eu não sou mais especial só para minha mãe, sou especial até para a sociedade. Está lá o cartãozinho no carro, PCD, para na vaga lá, sussa, pago primeiro que todo mundo. Olha que lindo. Tem hora que eu fico constrangido, porque tem uns velhos que eles ficam lá, eles não querem ir primeiro lá pagar, né? Eles querem ficar na fila, aí eu fico também, né? O cara novo, você está indo por quê? Porque tem que estar, né? Cai nos pedaços mesmo. Então, querido, Deus quer que você cuide da sua saúde. Se você não cuidar, não vai cumprir. Não adianta falar assim: ai Deus, me livra dessa diabetes. Deus fala: tira a Coca-Cola, tira o doce, faz sua formiga. Estou mentindo, querido? Estou falando uma coisa que não faz sentido para você? Deixa Deus falar. Por que a gente às vezes deixa a família de lado? Às vezes, eu não deixo, eu sou muito família. Eu penso muito na família.
Eu penso muito nos meus filhos, nos meus pais, eu penso muito nessas coisas, né? Até teve um tempo atrás, a minha irmã falou assim: vamos marcar um encontro com os nossos amigos lá da antiga. Eu falei: pode marcar você. Ela falou: por quê? Você não gosta ou não? Eles eram meus amigos lá há 20 anos atrás. Passou, eu tenho outras coisas para cuidar agora, e outras pessoas, não tenho, desculpa, mas não tenho tempo para eles. É assim, eu funciono assim, e só vão assim, tranquilo, sem perder a paz. Às vezes acontece, você tem que deixar algumas pessoas irem embora, para que outros possam vir, queridos. Não é assim? Às vezes a pessoa está vivendo um outro estilo e o seu é outro. Quer ver? Põe alguém que ama churrasco e todo final de semana quer fazer, e você começou a ir na academia. Você come a carne e sente uma culpa, fala: você está pagando para jogar dinheiro fora? A primeira é essa, né? A segunda: vai tudo para a sua barriga. Cadê a família que você não está cuidando? As crianças que você não leva para passear de jeito nenhum? Mas eu não tenho tempo. Diante lá de Deus, você fala: Senhor, eu não passei com meu filho porque eu não tinha tempo. Cuidado. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E se não é sua herança, você é tutor. Tutor cuida, administra. E quando você vai chegar na cara de Deus e falar assim: não tive tempo de cuidar do meu filho. Fala para mim como que você vai fazer isso, se você tiver coragem. Não está cuidando da família, não tem um tempo. E não é dinheiro, porque tem um monte de coisa que a gente faz sem dinheiro. E dinheiro você arruma também. Você lembra que você sabe que uma coisa que você quer muito, você vai lá, não quer, não interessa o valor. Ou não é assim? Eu lembro que eu sempre fui assim. Se é um negócio que eu queria muito, não interessa o valor, querido, eu vou batalhar e vou chegar lá. Vai ser nos trancos, vai ser nos barrancos, vai ser sem comer um baguncinha, não vou gastar, que eu vou comprar tal coisa. E era aquilo que eu quero, ponto, acabou. Não é assim? Como que a gente não faz para os nossos filhos? Como que a gente não leva a esposa? Esses dias eu descobri que eu não sei mais sair com a minha esposa, só eu e ela. Eu falei: meu Deus, que pecado que é esse, Senhor? Fui sair para almoçar, mas nós fomos no feriado, fomos no dia errado, que era no dia que só come peixe aí, na quaresma, né? Aí eu falei: foi numa churrascaria. Eu falei: não vai ter pouca gente, vai estar barato hoje, porque só peixe. Eu falei: se alguém me perguntar quer peixe, eu falei assim, eu estava pronto para falar: minha religião não permite, só carne vermelha hoje. Que eu já fiz essa brincadeira, né? Aí como que você não vai sair e para levar a esposa para passear? É só para comer? Ela serve só para comer? Tá aí, né? Quando foi a última vez que você deu uma joia para ela? Eu não sou muito de presente, eu confesso que eu não sei, eu prefiro dar o dinheiro, porque eu fico assim, você dá um negócio que é nada a ver, a pessoa recebe: ai, que legal, não tem coragem de falar: tá horrível, que perfume fedido, doce, não é? Eu prefiro dar o dinheiro, eu sou mais assim, não importa, não tenho que receber, eu gosto de almoço, de estar junto, e não vem almoçar comigo para você ir embora logo não, então você nem vai, fala que não pode, porque nós vamos almoçar, e vamos ficar conversando, e vai ser aquele negócio todo. A gente não tem tempo para a família? Como que você chega diante de Deus e fala que não pode cuidar do seu primeiro ministério, sua casa? O pai que não conhece o filho, não sabe o que ele lê, não sabe o que ele gosta, não joga um esporte com ele, não faz nada. Será que você não tem tempo para nada? Ou a saúde lá em cima, nós voltamos lá em cima, está tão ruim que você não dá conta? Eu tenho um filho hiperativo, é no 3 milhões e 20, eu falo: caraca, eu vou ter que ir mesmo para a academia, porque senão não vou dar conta dele não. Aí eu olhava: você é o avô dele? Não, eu sou pai. Dá licença. Não. Eu falei, eu brinco com os meus filhos assim: agora eu fui para a academia, filhos, eu vou ser o papai maromba daqui uns tempos. Mas pai, você vai ver só. Cara, mas eu estou fazendo para quem? Eu estou me cuidando, eu estou cuidando da minha família. Eu quero passear com eles. Eu lembro que o meu sonho era levar os meus filhos para viajar de carro, porque meus pais sempre fizeram isso comigo. E eu falo assim: o segundo sonho era levar os meus pais no meu carro para viajar. Até aconteceu uma coisa engraçada, minha mãe não gosta que eu falo dos exemplos, depois ela briga comigo, mas essa é suave. A gente estava no carro e eu realizando o sonho, e a mamãe dormiu com óculos assim. Eu falei: pai, tira o óculos da mãe. Meu pai, muito brincalhão, falou assim: deixa ela sonhar que está lendo. Foi 18 dias de férias, eu louvo a Deus porque eu pude levar eles, do meu bolso. Não é porque eu sou melhor, eu falei: Deus, eu quero bancar tudo. Era uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu cumpri com a minha família, eu cumpri. E você também tem que cumprir com as pessoas que você ama. Tem que levar lá no cinema. Não leva cada um de uma idade, você vai essa loucura não. Eu já fiz, deu tudo errado, saí frustrado. Um queria brincar no parquinho, outro queria ir no banheiro. A menina no banheiro, você tem que ficar na porta, o guri não para de brincar, tudo longe. Eu falei: Senhor, me ajuda, vou embora. Levei todo mundo embora e falei assim: agora eu já aprendi, vou com um de 4, eu vou lá e fico só no programa dele. Com a de 11 eu vou só com ela e fico só no programa dela. Aí dá certo, é harmonioso, querido. Olha a estratégia.
É ótimo. Você acha que ela não vai lembrar o dia que eu saí com ela? Foi só eu e ela no cinema? Que chique. Só eu e ela. Me sinto tão assim, tipo, paizão. Deus me deu, por que eu não vou cuidar? É minha família. E Deus quer que você cuide da sua família também. Amém? Glória a Deus. Não tem desculpa, querido, porque Deus colocou na sua mão, né? Até no dia dos namorados, a minha esposa, ela fica sempre assim. Eu tenho um conceito diferente das pessoas. Eu falei assim, eu não vou falar para ninguém, porque eu vejo muitos casais falando, minha namorada, minha eterna namorada. Tudo bem, querido, mas um dia, uns anos atrás, eu cheguei no trabalho e meu colega falou assim, não, vocês estão errados, vocês não podem, nenhum de vocês comemorar o dia dos namorados. Ele falou. Fiquei olhando. Falei, por quê? Ele falou, quem é casado tem a vida inteira para namorar, e agora, só um dia que tem um namorado, você que é casado quer roubar o dia dele, por quê? Aí eu fiquei ouvindo aquilo, aí eu fiquei matutando naquela ideia. A mulher, depois que casa, ela elevou o grau dela, o patamar dela já é de rainha, querido, não pode baixar para princesa mais. Aí eu falei só para ela, eu falei, não vou contar para ninguém, mas eu estou contando para você hoje. Uma coisa que eu faço lá em casa, eu falo assim, não, minha namorada você não é mais, minha esposa. A esposa é mais que a namorada. A responsabilidade da esposa e do marido é muito mais do que a da namorada. A namorada pode não ser esposa, mas a esposa vai ser esposa para sempre. Porque você não fala, até que a morte o separe, como que eu vou colocar ela, rebaixar o patamar que ela chegou? Não tem condição. Eu falo, não, meu amor, namorada nunca mais, agora é só daqui para frente. Não tem como, querido, você tem que cuidar da sua família. Próximo passo, o congregar. Esse negócio depois da pandemia ficou difícil, né? Congregar por quê, querido? Se congregar não fosse um fato importante, Jesus não teria ido para a sinagoga. Foi lá fazer o quê? Se ele não precisava de ser a própria Deus. Ainda foi lá e teve que recitar o Pentateuco. Não é importante então? Só aí já mata qualquer conversa. Mas a gente vai um pouquinho mais para frente, né? Se reunir não fosse importante, cadê os cultos nos lares que os profetas e o próprio Jesus fez? Congregar é importante. Por que congregar é importante? Porque vai ter gente diferente de você, certo? Vai ter gente diferente de você, e você aprende com diferente. Você aprende que às vezes um dá uma apertada no outro, mas a palavra diz que o caminho estreito, você vai apertando. Você já pegou ônibus cheio? Eu pegava um Estrela d'Alva, 5 horas da manhã, nunca vi aquele lugar vazio, e um dia as mulheres brigou, e ia ser o tapa para todo lado. O único dia que eu sentei, eu falei, Senhor, não é justo, o único dia que eu sento, elas brigam, e quase que eu tomo tapa também aqui no meio, de tão cheio que era, gente, tão cheio. Você ia em pé, se você tirava um pé, você ia a viagem toda com o pé erguido. Agora, você acha que o congregar é diferente? É porque você não prestou atenção. Congregar é difícil. O outro irmão, às vezes ele não arreda o pé numa coisa, você tem que ser calmo com ele. Ou é você com você também. Às vezes você coloca um calado e um que fala demais, aí um mata o outro. Congregar é assim, é desse jeito, querido, não é? Não é uma coisa fácil, mas tem que fazer. Agora, a comunhão, e aí eu sou obrigado a falar uma coisa, querido. Comunhão não é comer. Ao final do culto teremos não é o prato de comida que vai fazer você mais amigo da pessoa, porque você pode comer e zarpar rapidão. Seu primeiro a bater a chave no carro. É ou não é? Ao final do culto teremos um lanche. Eu acho lindo. Mas pensa aqui, isso não é comunhão. Sabe o que é comunhão? Eu vou te explicar, de uma maneira bem simples. Eu converso lá com o Gilmar e ele fala assim, meu pneu furou, cara. Eu falo assim, você usa 165-7514? Então eu tenho lá para te arrumar, eu vou te dar. Sabe por quê? Porque eu sei quem que ele é. Eu tenho comunhão com ele. Eu posso não estar todo dia na casa dele, mas eu converso com ele, sei quem ele é, tenho um carinho por ele, nós temos algo em comum. Isso é comunhão. Não é o que você fica, não é forçar a pessoa a ter uma amizade com você. Não é forçar a pessoa a chegar a pança com você. É gostoso? Sim, mas nós vamos ter que perder isso aí. Nós vamos ter que deixar isso aí de lado. Comunhão não é comer. Comunhão não é comer, comunhão é querer estar com as pessoas. Não pode ser forçado, querido. E depois da pandemia o negócio ficou difícil. A comunhão, quer ver? Olha como é a comunhão. As pessoas pensam, começa a tocar lá, recebi um novo coração. O que o crente sem comunhão faz? Do Pai, olhos fechados, bota a mão no bolso, coração, não está nem olhando para o irmão. Como que essa música é para cantar olhando para o outro? Se falar, pega na mão do irmão, meu Deus, ele arruma vontade de ir no banheiro na hora. Como que você vai ter comunhão? Somos corpo. Começa a chorar até. Devem ajustar. Ligado no que? Se você não pega nem na mão do irmão, não olha no olho dele.
E depois, quando ele falta alguns dias, você fala assim: nossa, irmão, estava com saudade de você, mentiroso. Liga no zap dele, manda uma mensagem. Como que você vai falar a comunhão? Fala, quanto tempo que você não vem? Você nem sabe o que o cara está passando, não mandou nenhuma mensagem. Hoje em dia não tem desculpa, né? Menos um zap você manda, para não ser vazio. Fala assim: ô querido, que saudade de você, pronto, acabou. Se ele respondeu bem, se ele não respondeu, acabou. Ele fechou a porta para você, você segue em frente. Você fez a sua parte. Comunhão é você saber. Não é ser bisbilhoteiro, mas é ter amizade. Se não tem amizade, tem alguma coisa que seja próximo. Você gosta de conversar com a pessoa, você sente. Isso é comunhão. E quer saber de uma? Sabe o que as pessoas fazem? Sabe o que faz a pessoa ficar na igreja? É isso. Acredite. O pastor pode ser uma bênção, a palavra pode ser boa, mas se ninguém fala com você, você vai embora. Eu lembro que teve um dia que nós estávamos trabalhando lá em São Paulo, na capital, eu e meu pai. E na segunda vez que nós fomos na igreja, eu lembro bem porque ela era assim. Tipo cinema, né? E lá embaixo tinha um piano de cauda, era uma coisa linda assim. Na segunda vez o pastor falou assim, cheio de gente, a gente passando vazado, porque o pastor corria e ficava na porta, né? Ele falou assim: vocês são aqueles dois de Mato Grosso? Eu falei: caraca, pai, ó, o homem, memória dele é boa. Você acha que a gente não se sentiu bem? Não deu vontade de voltar nos períodos que a gente estava lá? A gente ficou 8 meses lá. Era lá com as poucas folgas que a gente tinha, eu e meu pai ia lá. Percebe, querido? Não é só palavra, não é só Deus falando. Mas meu pai diz uma coisa que é verdade: ovelha traz ovelha, o pastor cuida. Aí você está achando que é o pastor que vai lá trazer o povo para cá para dentro? É ovelha, se entende, entendeu? Traz ovelha com ovelha, certo? Então não tem como ter comunhão só com o prato de comida. Esqueça. É lógico, você convidar alguém para sua casa para comer, é lícito, né? Pode me convidar também que eu vou, tá? E o sexto e último, querido, esse aqui é bacana: ler a Bíblia. Quando eu estava sentado ali, eu falei para minha mãe: presta atenção no que Deus vai falar, sem combinar. Por isso que a Bíblia tem mais de 40 autores, muitos não se conheceram, não tem nenhuma contradição. Sabe qual é o problema? Quantos cristãos nunca leram a Bíblia toda durante a sua vida? E infelizmente, querido, isso é vergonhoso. Como nós podemos dizer que temos um manual que fala do nosso Deus, de quem morreu por nós, e é para um lugar que nós queremos voltar um dia, e não lemos tudo? Não te faz alguém especial, mas é o mínimo que você pode fazer. Você tem que ler o manual. Você tem que saber. A palavra diz que o meu povo peca por não conhecer as escrituras. Por isso eu vi um cara orando lá: pela unção que está em mim, o anjo da cura vai vir sobre a sua vida, o meu anjo protetor Rafael. Eu falei: caraca. E o povo orando em língua, irmão, vendo uma heresia tamanha. Por que as pessoas caem nessa cilada? Porque não lê o manual, não lê o que Deus deixou, não lê. Quantas vezes, eu já li vários textos. Ler vários textos não é ler tudo. Sua visão será outra quando você ler ela de ponta a ponta. E a oportunidade está aí. Postei lá na igreja ontem o outro desafio que está rolando agora, em 141 dias, se não me engano. Você já foi corajoso para tanta coisa, por que você não pega essa? Fala aí, é comigo. E lá nos desafios, porque eu sigo um desafio e estou fazendo um também, esse ano novamente. Esse será o terceiro. O primeiro foi em ordem cronológica, e aí o outro também. Esse agora é na ordem que está a Bíblia mesmo. Queridos, a sua visão muda muito. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Primeira vez que eu li, eu falei: cara, esses amigos de Jó era mala demais. Ficou azucrinando a vida dele, ele tinha que orar para os caras ir embora logo. A segunda vez que eu li, o Senhor falou assim: nossa, que amigos bons. Eles ficaram, debateram, mas ficaram lá, não arredou o pé. Sabe o que Deus me falou dessa vez? Será que se você cair doente, precisar de ir para um hospital, tem algum amigo que vai ajudar com a sua família para revezar no hospital? Eu fiquei: caraca, Deus, será que eu tenho amigo assim, Deus? Porque pode acontecer, crente fica doente, pode acontecer. Será que você tem? Olha para a sua vida, você tem amigo assim? Se falar assim: vou revezar com você, porque eu sei que é difícil, vou ficar lá um dia lá, vou passar uma noite. Hoje em dia é difícil, e Deus mudou a minha visão com relação aos amigos de Jó. Cada vez que eu li, eu vi de um jeito. Sabe o que é isso? Porque a palavra se renova. Cada um lê o mesmo texto e Deus fala uma coisa para cada um. Tem coisa mais linda que essa? Olha só, e Deus vai revelar sobre você. E nós temos tanta possibilidade de ler, e às vezes a gente não lê, a gente negligencia isso, não lê. Eu quero compartilhar 3 pequenos vídeos com você com relação à leitura da palavra, e eu espero que você sinta tanta vergonha quanto eu senti. É sério.
Passa aqui para mim, por favor. Volta. Tem o som? Está mutado no vídeo. Lembrancinha de família, coração e ano novo. Essa aqui é de coração para você, que você não é menino é obediente, não faz arte, é um menino lindo, bom, não gosta, muito gosta, adora. Lindo, não te desse nada. Você uma lembrancinha, não presente, lembrancinha, tá? De coração. Beleza? Aí, tá? Glória a Deus. Pipa! Pipa! Fibra! Mostra lá, vovó. Mostra lá, olha aqui. Você merece, abre aqui. Que é, filho? Olha aqui. Abre mais. Aí. Fibra! Você gostou? Você gostou? Gostou? Meu Deus, que lindo! Você gostou? And they head off to the believer, and the lady spontaneously, she had planned for anything. She said, "Have God, we've did it, we've to our heart, we're going to give it to young people who all speak it."
就是改变是我们太需要的。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的，这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。De ler a palavra do Senhor. Aqueles irmãos ali, eles me deixaram envergonhado, sabe por quê? No primeiro dos vídeos, é uma criança especial, ele ficou muito alegre por ter recebido do avô a palavra de Deus. A palavra de Deus está disponível a mim e a você no nosso país, e o que nós fazemos dela? Deixamos ela num lugar empoeirado, deixamos ela esquecida em cima lá do carro, tomando sol o tempo todo, lá naquele lugar lá, para dizer que andamos com a palavra de Deus, mas o que ela está fazendo lá parado lá, que não está dentro dos seus lábios, que não passa pelos nossos olhos? Os outros irmãos na África, coube Deus então a sua promessa, em trazer uma palavra em nossa língua, e finalmente chegou. Imagina, queridos, nós temos a possibilidade, existem mais de 10 lugares no mundo onde a palavra de Deus é proibida. E por último, aquele vídeo dos chineses me constrange, eles não abrem literalmente a Bíblia, porque tem tanto cuidado com aquilo, fala, é minha, chegou, Deus não se esqueceu de nós, a sua palavra chegou até nós, queridos. O que nós estamos fazendo que essa palavra não está sendo lida? O que nós estamos fazendo que nós não lemos o manual, que nós não somos as pessoas que mais entendem da palavra, que não são as pessoas que mais leem, que mais buscam. Quanto mais lemos, mais conhecemos ao Senhor, e mais nos conhecemos, menos julgamos as pessoas, e mais aceitamos a tua palavra, e mais essa palavra transforma a mim e a você. Como nós podemos dizer que somos cristãos e conhecemos pouco a sua palavra? Mahatma Gandhi falou que converteria, só não se converteu por causa dos cristãos. Que vergonha é essa? Vergonha, ele não deixou o que ele cria, porque os cristãos não dão um exemplo de Cristo. É vergonhoso. Nós temos que ler, nós temos que comer esta palavra. Essa palavra tem que estar dentro de nós, querido. Se nós temos essa possibilidade, eu lembro que um dia eu ouvi o pastor Lucinho falando assim, o meu avô tinha tanto ciúme com a Bíblia, que um dia eu coloquei uma caneta na Bíblia, em cima da Bíblia, ele gritou assim, quem que colocou essa caneta em cima da minha Bíblia? Ele falou, calma avô, eu coloquei, não é para colocar, é a palavra de Deus, e lá tinha um lugar específico que ele colocava a Bíblia dele. Pode ser um exagero dele? Pode, mas eu achei lindo, é a palavra do Senhor. Um dia o jovem estava voltando para casa, e carregando a Bíblia, e falou assim, moço, o senhor não quer ir na minha igreja? Ele falou assim, eu não aceito esse Jesus não, e falou um monte de coisa errada. Ele falou assim, pois eu profetizo, escuta o que eu estou falando para você, diante do que essa palavra me deixa, amanhã a sua banca não existirá mais, para você saber que mexeu com quem não deveria mexer. Naquele mesmo dia, Belo Horizonte teve uma chuva muito grande, e a banca do senhor foi embora, e ele perdeu tudo. Sabe o que aconteceu no outro dia, quando o moço foi lá pegar o ônibus, que era bem no ponto? Falou, o senhor vai na igreja? Ele falou assim, foi. Sabe o que esse homem é hoje? Diácono da igreja. Profetizou. Só quem lê a Bíblia profetiza. Você sabe o que pregar? Leia. Se Deus não falar literalmente no seu coração, Ele vai falar aqui, ó. Falou a palavra, é pregação. Falou a palavra, é boca de Deus. O que você está fazendo que não lê? Leia a palavra. A palavra do Senhor disse, busca enquanto você pode achar. Busca quanto você pode, porque o dia que isso aqui for proibido, essa palavra nos garante que aquele que permanecer fiel, que aguentar tudo, não vai ser fácil não, querido. E não adianta você se preocupar, porque vai acontecer. Não adianta você tirar os seus cabelos pensando, meu Deus, vai acontecer. O que está aqui, muito já se cumpriu. E nós temos que saber cada vez mais, porque as pessoas um dia vão atrás de você. Como que você dá de beber se você não tem nem para você? Leia a palavra, busca enquanto você pode achar, porque o dia que isso aqui for proibido, querido, tem que estar aqui, ó, aqui dentro de você, ela tem que estar. A obra do Senhor, ela se manifesta na vida das pessoas, mas é dentro de você. É aqui que ela fala, é aqui que ela diz assim, Senhor, eu sou pó e barro, Deus,
mas o Senhor confiou algo de valioso dentro de barro, Deus, porque o Senhor não chama atenção pela aparência, mas o Senhor vê o que eu não vejo. Quando Deus viu Gideão, falou assim: bravo guerreiro, ele estava com medo malhando trigo lá dentro, escondido, porque o povo ia roubar, e o Senhor falou: bravo guerreiro. Eu leio aquela Bíblia e falo: o Senhor tem muito senso de humor, Deus, mas o Senhor vê o que eu não tenho capacidade de ver às vezes, Deus. Sabe quem que fala? É esta palavra, querido, e esta palavra tem que estar dentro de cada um de nós, enquanto nós podemos encontrar, enquanto nós podemos ler, enquanto nós podemos testemunhar e dizer. Hoje muita gente julga esse livro, mas chegará o dia que este livro julgará a todos. Todos vão se ajoelhar e todos vão confessar que existe o Senhor, porque muitas pessoas dizem: não existe, esse Deus não existe, isso e aquilo, mas vai chegar o dia que todo mundo vai se dobrar, e isso aqui vai julgar todo mundo. Que você guarde essa palavra no seu coração. Busque enquanto você pode encontrar. Isso é um alerta, querido. Para encerrar essa mensagem, para dizer para você que você tem que buscar. E que hora que eu tenho que buscar? Quando? Eu vou deixar para buscar amanhã? Eu vou deixar para buscar depois? Não, querido. Eu quero compartilhar um último texto com você, né? O texto está lá em Lucas 15, 8 e 9. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas que se perdeu, uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca diligentemente até achar, e achando, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. A mulher da dracma perdida não ficou esperando, ela buscou, porque sabia que iria encontrar. Busca enquanto você pode, busca enquanto você pode, busca enquanto você consegue. Chegará o dia que ele vai levar embora, e acabou a chance de buscar, queridos. Isso é um sinal de alerta. Busca enquanto você tem chance, busca enquanto você pode, clama enquanto ele está perto. A palavra diz que ele está perto o tempo todo. A mulher da dracma perdida nos ensina que nós não devemos esperar. Por que que você está esperando? Por que que você está passando o tempo e você não sabe ainda? Busca essa palavra, ela vai nutrir a sua vida. Às vezes a gente se preocupa com o que a gente tem que dizer. A palavra diz que você só lê. Quando você precisa falar algo importante, Deus vai lembrar você de algo que você viu, e vai ser uma palavra na vida daquela pessoa. Um dia, os meus pais, eu não lembro se é meu pai ou se é minha mãe, para finalizar essa mensagem, alguém perguntou assim: mas vai chegar um tempo que as pessoas falavam antigamente que as letras vão sumir daqui de dentro e tudo, e aí eles falaram assim: não, o entendimento vai embora. Chegará um tempo, se você não leu tudo, foi resgatado, não vai ficar mais para fazer, querido, já passou o tempo. Nós temos um tempo determinado para cumprir as coisas, para que Deus possa fazer através das nossas vidas. Você quer ficar para a tribulação? Eu não quero. Eu quero cumprir o calendário certinho e ir com Ele, na hora certa, cumprindo tudo, para que chegar lá diante de Deus e ouvir: servo bom e fiel. Leia a palavra enquanto você pode, porque nós temos vários irmãos espalhados pelo mundo que sonham com a liberdade de poder pregar essa palavra aqui, e não pode, querido. A Europa é o lugar menos evangelizado do mundo atualmente. A Suécia tem mais de 80% de pessoas que são ateus. As pessoas estão só se preocupando com a África, mas não fala nem para o vizinho. O vizinho nem sabe que você é um crente, nunca tem uma palavra de Deus na boca, querido. Sabe quando que muda a nossa conversa? De falar: é o partido, é isso, tá sol, tá isso, aquilo. Quando você lê, você fala de alguma coisa e volta nela, você fala de alguma coisa e fala disso, porque é isso que nos sustenta. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. E eu termino essa mensagem hoje, que você possa buscar, e a palavra diz que vai achar. Isso que é lindo. Se você buscar, você vai achar. Você vai ter experiências que são só sua, querido, só sua. Vai ser lindo, queridos. E eu não sei se você já teve essa reação, mas aconteceu já comigo, de acontecer alguma coisa, eu começar a ficar feliz e começar a chorar, falar assim: acontece comigo, Deus, acontece comigo também.
de saber que Deus falou e foi só com você, que Deus mostrou uma coisa e foi com você, e é muito bom, querido, é muito bom quando Deus fala, você clama e Ele fala com você, e às vezes você está lendo e Deus está começando a falar, está dizendo tal coisa, está te ensinando tal coisa, Ele vai te ensinar, se não é pela boca de alguém, é pela boca dele mesmo, mas de todo jeito, a gente vai aprender, e a gente vai buscar, e nós vamos encontrar, amém? Em nome de Jesus, você pode se colocar em pé?